graças a Deus. A banca mais esperada da história da UF, hein? Estou esperando as contribuições de vocês. Que bom, viu? Salve, A nossa grande coordenadora Vanessa mandou o link aqui. Doutor Armando, como vai? Professor Eduardo Chagas, Auguri. Tudo bem? É isso aí. Meu brinquedo novo, né? Que bom, é isso aí. Boa tarde a todos aí. Bom, vamos aproveitar que estamos todos aqui, tá? Então, vamos dar início à banca do senhor Aleph Augusto Pereira Correia, agradecendo desde já a presença de todos e de todas, tá? Em especial aos professores Emanuel Guri, Carlos Rates e Armando Mesquita. E, sem mais delongas, passar a palavra para o jovem Aleph Augusto, para que ele possa tecer suas considerações acerca do trabalho que já foi compartilhado com a banca, e depois, então, nós teremos um momento para a arguição, considerações e contribuições acerca do seu trabalho. Quando quiser, Aleph, sabendo do tempo que você dispõe, fique bastante confortável. Microfone, eu sei que não é problema para você, então você já está acostumado com a visibilidade, com a aparição pública, divirta-se. Obrigado, professor. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço àqueles que se propuseram a estar aqui nessa tarde e compartilhar desse momento comigo, bem como aos ilustres membros dessa banca de trabalho de conclusão do curso, os professores Armando Mesquita, Eduardo Chagas, Emanuel Auguri, Carlos Rates, pela presença de vocês e pela análise detalhada que fizeram do trabalho. Tenho certeza que as percepções de vocês contribuirão bastante para a minha trajetória acadêmica. Bom, o título do trabalho proposto é Jurisdição Entrelaçada, uma possível contribuição para análise de conflitos entre ordens jurisdicionais heterárquicas. Todos vocês estão conseguindo visualizar a apresentação, o slide? Estamos sim, acho. Ok. Estamos, Aleph. Perfeito. O trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor doutor Eduardo Chagas Oliveira e tem como problema central como são analisadas as situações em que tribunais heterárquicos decidem de forma divergente. Esse problema surgiu em 2017, quando estava analisando situações em que tribunais internacionais decidiam de maneira divergente daquelas decididas por tribunais constitucionais em um mesmo caso concreto. Essa situação demonstrava um problema de execuibilidade e efetividade das situações problemáticas apresentadas, ressaltando, portanto, a relevância do estudo desse problema. Consequentemente, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo de compreender essas situações em que tribunais heterárquicos conflitam em suas sentenças. Diante disso, elaboramos o trabalho através de uma metodologia prevalentemente dialética, através da qual o objeto é estudado sobre diferentes aspectos, relações e conexões, também de forma qualitativa, uma vez que nós coletamos dados emergentes e abertos com a finalidade de desenvolver o tema proposto, bem como comparativa, uma vez que nós pegamos investigações teóricas de fatos, de fenômenos, com a finalidade de ressaltar as similitudes e as diferenças entre eles, bem como um trabalho explicativo, posto que a preocupação central aqui era de identificar e explicar as razões que determinavam ou que contribuíam para a ocorrência dos fenômenos das hierarquias entrelaçadas. Trata-se, portanto, de um trabalho que contempla um estudo teórico múltiplo por contraste, e assim objetivamos entender aquilo que está no cerne das hierarquias entrelaçadas. Diante disso, iniciamos o trabalho através de um movimento que vai do constitucionalismo até as percepções de globalização do direito constitucional. O início desse trabalho é marcado por uma delimitação semântica do termo Constituição, uma vez que a ideia de Constituição tem sido cada vez mais utilizada em diferentes órgãos jurisdicionais, bem como até mesmo em empresas privadas. Para isso, adotamos o conceito de constitucionalismo moderno, segundo o qual, nas palavras de Dominique Rousseau,
constituía-se a Constituição em um texto escrito, cujo objetivo seria uma separação orgânica dos poderes, incluindo nele um rol de direitos fundamentais, bem como garantias a esses direitos. Essa Constituição seria, portanto, uma garantia do povo contra as arbitrariedades do poder político. Mas essas concepções de constitucionalização, elas foram se transformando com o passar do tempo, tendo em vista as mudanças que ocorreram na sociedade. Dito isso, surgiram novas matizes teóricas relacionadas ao constitucionalismo, denominadas aqui de neoconstitucionalismo ou neoconstitucionalismos, dada a multiplicidade dessas vertentes. Esse neoconstitucionalismo é marcado, sobretudo, pelas formas através das quais os tribunais se utilizam, sobretudo, de juízos morais, bem como a inserção de percepções relacionadas à tópica, à ponderação de princípios e a utilização de teorias da argumentação no processo decisório. Esse processo faz com que ocorra uma abertura nos meios de participação e de aplicação do direito. A Constituição, nesse sentido, ela assume um cenário, uma posição específica do ponto de vista jurídico, bem como do ponto de vista estatal, assumindo uma relação de centralidade na qual ela avoca para si várias concepções, e para isso existem inúmeras vertentes ou nomes diferentes, tais como panconstitucionalismo, ou até mesmo uma revolução copernicana do direito constitucional, onde o direito constitucional passa a se inserir no centro dessa sociedade. Nas palavras agora de Dominique Rousseau, novamente, a Constituição não seria mais uma garantia do povo, mas sim uma garantia contra o povo, no sentido de uma garantia daqueles que constituíram o poder em face daqueles que são jurisdicionados por esse poder, consistindo em uma verdadeira garantia das minorias em face das maiorias políticas. Mas essas concepções, elas têm origem nos países de modernidade central e não contemplam, muitas vezes, realidades de países ditos periféricos. Foi pensando nessa perspectiva que o novo constitucionalismo latino-americano, ancorado em perspectivas decoloniais, visando romper com estruturas simbólicas de um poder colonizador, inclui em sua pauta as necessidades de uma realidade cultural multiétnica que estava inserida no âmbito dos países andinos, sobretudo o Equador e a Bolívia. Nesses países, onde a realidade multiétnica é latente, foi necessária uma refundação do Estado a partir de uma nova concepção de constitucionalismo que incluíam essas realidades diferentes em um mesmo diploma legal, ressaltando a participação cidadã não apenas na formulação da Constituição, mas também no cumprimento e na modificação do texto constitucional. É considerando realidades diferentes como essas que nós podemos entender de maneira preliminar os problemas relacionados a uma globalização do direito constitucional, como o direito constitucional consegue lidar com as diferentes perspectivas nos diferentes lugares de um planeta cada vez mais globalizado. É pensando em problemas como esses que nós utilizamos aqui a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, com o objetivo de ressaltar algumas perspectivas traçadas por ele. Luhmann pensa a Constituição como sendo um acoplamento estrutural entre o sistema jurídico e o político, através do qual ambos interferem um no sistema do outro, bem como se interrelacionam. A perspectiva de Luhmann é fundamental aqui, uma vez que Luhmann visa romper com uma noção de validade jurídica pautada em uma hierarquia de tradição keynesiana. Luhmann postula, portanto, a possibilidade de uma validade do direito que não estaria relacionada com hierarquias estritas, mas sim que se movimentava no âmbito de uma hierarquia dentro dos próprios códigos de funcionamento do direito, ou seja, de forma autorreflexiva e autopoética. Essa ideia de Luhmann foi fundamental para a análise de Gunther Teubner, quando ele pensa a autopoiese do direito, utilizando-se do conceito de hierarquia entrelaçada, cunhado por Douglas Hofstede, que será analisado posteriormente nesse trabalho. Luhmann desenvolve ainda questões relacionadas à necessidade de um direito global, uma vez que a sociedade se tornou cada vez mais mundializada
E essa mundialização do sistema social fez com que as concepções puramente nacionalistas de direito se tornassem insuficientes para dar conta dessa sociedade mundial. Diante disso, a globalização do direito constitucional, ela apresenta, sem dúvidas, perspectivas empolgantes, contudo, ela também apresenta algumas dificuldades. Essas dificuldades são analisadas por Tom Ginsburg na sua proposta de um Tribunal Internacional de Direito Constitucional. Essa proposta analisa, sobretudo, 3 problemas fundamentais. O primeiro problema, analisado por Ginsburg, seria a ideia de que o constitucionalismo ele teria sido formado inicialmente para o povo de uma nação específica e identificado por ela. O segundo problema, analisado por ele, seria a ideia de que a interpretação dos direitos ela seria mais efetiva quando realizada de maneira local, tendo em vista a proximidade da aplicação do direito com o problema que se está sendo apresentado. Bem como o terceiro ponto desenvolvido por ele seria a dificuldade da legitimação democrática do direito internacional, como sendo uma das oposições a essas formas de globalização do direito. Contudo, Ginsburg aponta alguns contrapontos relacionados a esses problemas. Em relação ao primeiro ponto, ele mostra que as constituições elas são criadas cada vez mais baseadas em outras constituições. Desta forma, nós percebemos processos constitucionais que constantemente têm como pauta um direito constitucional comparado, utilizando-se de preceitos de outros modelos constitucionais. Em relação à questão da interpretação local do direito, Ginsburg analisa que as constituições elas têm sido cada vez mais compartilhadas do ponto de vista hermenêutico. Esse compartilhamento das interpretações acerca das constituições são observados constantemente através da prática jurisdicional de tribunais constitucionais que se utilizam de entendimentos de outros tribunais constitucionais na aplicação do direito local. Em relação à delegitimação democrática, Ginsburg demonstra que a ideia de democracia ela é passível de ambiguidades, uma vez que aqueles que questionam a legitimação democrática de um direito constitucional global, eles incorreriam em dificuldades em identificar o que seria democracia naquele modelo proposto. De toda sorte, as percepções analisadas por Tom Ginsburg são fundamentais para os 3 modelos teóricos que nós utilizamos nesse trabalho para análise de conflitos entre ordens jurisdicionais heterárquicas. O primeiro modelo analisado é o chamado constitucionalismo multinível global de Ingolf Pernis. Essa percepção, ela dá prioridade a uma noção de cidadania global, através do qual os cidadãos, eles teriam uma participação direta, não só nas regras e normas constitucionais dos Estados-nação, mas também das concepções constitucionais ditas supranacionais. Essa ideia formula um modelo de efeito cascata entre o constitucionalismo supranacional e o constitucionalismo nacional. Entretanto, essa proposta encontra algumas dificuldades, tendo em vista que aposta em instâncias futuras incertas de modelos organizacionais que não têm, até o momento, uma aplicabilidade prática. Por outro lado, analisamos também o modelo da interconstitucionalidade de Joaquim Canotilho. Esse modelo propõe uma relação entre redes de direitos constitucionais que são pautados em uma interorganizatividade, uma interculturalidade e uma intersemioticidade, sendo esta última a característica através do qual os direitos constitucionais nacionais se lançam em redes de interpretação mútua desse direito. Apesar de suas contribuições relevantes, essa concepção encontra algumas dificuldades relacionadas à objetividade dessa proposta, bem como uma demonstração empírica dessas relações interconstitucionais. Por último, nós analisamos uma proposta chamada transconstitucionalismo, de Marcelo Neves. Tal proposta propõe aquilo que é chamado de diálogos constitucionais ou conversações constitucionais, tendo em vistas que as instâncias supranacionais também se utilizam de direitos fundamentais para fundamentar suas decisões. Marcelo Neves utiliza uma demonstração empírica rica
de casos e situações em que os direitos humanos fundamentais, eles encontram-se em redes de entrelaçamento entre instâncias supranacionais, transnacionais, internacionais, nacionais e locais. Essa proposta, contudo, esbarra na dificuldade da assimetria das formas jurídicas, uma vez que, para a instituição do diálogo, necessário seria que as formas dos direitos nos diversos estados do nosso globo tivessem a mesma posição de diálogo. Não obstante, as modernidades centrais, elas tendem a suprimir o diálogo com as modernidades periféricas, havendo, portanto, uma barreira para a aplicabilidade dessa proposta. Por outro lado, a proposta aposta em um diálogo entre concepções jurisdicionais que aplicam o direito constitucional, porém não aponta possibilidades de resolução desses conflitos quando o diálogo ele não ocorre. É pensando na relevância dessas propostas e nos desafios por ele avançados e identificados nessas concepções, que nós voltamos para a ideia de hierarquias entrelaçadas proposta por Douglas Hofstede, e que é utilizada por Marcelo Neves e por Gunther Teubner em sua análise. Douglas Hofstede propõe as possibilidades de uma inteligência artificial que estaria fundamentada em modelos cognitivos existentes em diversas áreas do conhecimento. Ele analisa, por exemplo, a música Oferenda Musical de Bach, através da qual nós percebemos voltas estranhas na forma como a composição ela é realizada. Ele analisa também os modelos artísticos de Escher, sobretudo na Print Gallery, bem como nas Mãos que Desenham, onde sistemas aparentemente hierárquicos se voltam para si mesmo. Douglas Hofstede também analisa o teorema da incompletude de Göbel, através do qual ele percebe dificuldades em que sistemas aparentemente hierárquicos, eles não se compatibilizam entre si, mas apontam para um entrelaçamento de sistemas que são aparentemente hierárquicos. Esse entrelaçamento de hierarquias, ou voltas estranhas, que são concebidos por Douglas Hofstede, são encontrados em nosso modelo de inteligência. Toda vez que nós pensamos, nós constantemente modificamos as regras do nosso pensamento. E para modificarmos as regras desses pensamentos, nós utilizamos de várias concepções que tendem a modificar esse pensamento através de meta-regras. Contudo, apesar de nós conseguirmos modificar o nosso pensamento, nós não conseguimos ter acesso aos nossos neurônios, não conseguimos mobilizar o aparato orgânico que dá base e sustentação a esse entrelaçamento de pensamentos. Da mesma forma, Douglas Hofstede postula a ideia de que os computadores, eles modificam as suas regras de software através de regras e meta-regras que modificam essas regras. Não obstante, as meta-regras propostas aqui nesse caso, elas não conseguem modificar as regras de hardware, que são elas que regulam as meta-regras, constituindo-se, portanto, em meta-regras. Essa concepção dá margem ao desenvolvimento teórico de Douglas Hofstede, segundo o qual, toda vez que nós encontramos uma hierarquia entrelaçada, ou esse entrelaçamento de ordens aparentemente hierárquicas, nós temos que ter um nível inviolável para regular essas hierarquias entrelaçadas. Esse nível inviolável, ele estaria acima dessas hierarquias entrelaçadas, não sendo de maneira nenhuma afetado por eles. Contudo, existem situações, sobretudo do ponto de vista político-democrático, em que Douglas Hofstede vai apontar que esse nível inviolável ele não estaria acima das hierarquias entrelaçadas, mas sim estaria abaixo delas, sendo, portanto, o povo um elemento legitimador para conflitos entre ordens políticas democráticas. Foi pensando nessas percepções de Douglas Hofstede que pensamos aqui nesse trabalho na noção de jurisdição entrelaçada. Essa noção leva em consideração o fato de que, toda vez que uma jurisdição heterárquica ela se encontra em um processo de entrelaçamento, essas jurisdições, quando elas estão no topo da cadeia, a exemplo da jurisdição constitucional e da jurisdição internacional, elas não podem reivindicar um nível de interpretação acima delas. Mas esse nível de interpretação, ou esse nível inviolável que regularia esse entrelaçamento,
ele pode ser encontrado abaixo dela, sendo, portanto, o povo um elemento legitimador para as duas concepções jurisdicionais. We the people, na concepção de Bruce Ackerman, seria o elemento que legitima tanto o direito constitucional, bem como o direito internacional. Dessa forma, a proposta aqui avançada, ela trata das situações em que conflitos entre decisões de órgãos jurisdicionais heterárquicos poderiam ser resolvidos através do recurso ao povo, à semelhança daquilo que acontece no novo constitucionalismo latino-americano e na proposta de um constitucionalismo multinível de Ingolf Pernes. Uma proposta como essa exige um aparato racional que vai de encontro às perspectivas puramente hierárquicas de razão. As noções de formalismo ou de uma lógica formal, concebidas desde o cartesianismo de Descartes até a percepção kantiana, apontam para uma ideia de verdade universal e absoluta, na qual não é possível haver nenhum tipo de contrariedade. A verdade é única e, portanto, não haveria possibilidade ou espaço para o embate ou para o entrelaçamento de argumentos. Por outro lado, a proposta de uma racionalidade prática e argumentativa, à semelhança daquela preconizada por Chaim Perelman e Lucie Obresteteca em seu Tratado da Argumentação, concebe uma noção de razoabilidade em que é possível estabelecer um diálogo, sobretudo nas concepções das ciências humanas, em que não necessariamente não há uma verdade e uma mentira, mas sim concepções diferentes que são balizadas no âmbito de um diálogo, através da qual se pode chegar a um acordo. Trata-se, portanto, de uma concepção alargada de lógica que contempla um modelo de racionalidade que não está vinculado estritamente às ideias de racionalidade e irracionalidade, mas concebe uma espécie de terceira via, que seria a ideia do razoável. Dito isso, a razão argumentativa, ela se mostra um verdadeiro suprassumo, ou um aparato muito interessante para análise de modelos ou de relações entre tribunais constitucionais e internacionais, ou seja, situações em que não há uma hierarquia estrita entre jurisdição. Nesses casos, é possível entender como os interlocutores eles podem dialogar, concebendo concepções que são diferentes entre si, mas que não são necessariamente excludentes. Essa noção merece ainda o acréscimo daquilo que Boaventura de Souza Santos defendeu em sua crítica da razão indolente, chamada de novíssima retórica. Essa novíssima retórica, ela, diferentemente daquilo que propõe Chaim Perelman em sua nova retórica, ela não concebe o orador como sendo a única parte ativa no processo dialógico, mas sim o orador, ele juntamente com o auditório, participam do processo de construção do saber. Dessa forma, o auditório se constituiria como um agente participante dos processos de interpretação e de entendimento, bem como das noções de convencimento. No trabalho aqui apresentado, se entendermos os tribunais constitucionais internacionais como sendo os oradores que se dirigem ao auditório, que seria o povo, nós deveríamos entender, à luz da perspectiva de Boaventura de Souza Santos, que o povo também deveria ser agente participante dos processos em que há conflitos entre ordens jurisdicionais heterárquicas. Uma proposta como essa aponta para uma abertura racional da construção de interações entre perspectivas jurídicas diferentes, que tem como principal fundamento o acordo realizado pela participação política dos cidadãos. Esses cidadãos não seriam apenas coadjuvantes dentro desse processo, mas sim agentes participantes e principais no âmbito desses cenários. Dessa maneira, poderíamos resolver problemas relacionados a conflitos entre ordens jurisdicionais heterárquicas, conferindo a elas validade, efetividade e execuibilidade do ponto de vista concreto. São basicamente essas as concepções, os resultados que nós angariamos no âmbito dessa pesquisa. Eu agradeço a todos aqueles que ouviram e que se dedicaram à análise desse trabalho. Estou aberto, nesse momento, às análises, críticas, comentários e perguntas da banca examinadora. Pronto. Agora já pode descer do púlpito. Diários do meu trabalho.
Aleph, o seu trabalho é de uma potência imensa, né? Certamente com a contribuição de seu orientador, né? De inegável reconhecimento. E nós conversamos muito isso ao longo de uns 2 anos, né? Sobre essas questões que você trouxe aqui. Eu, Aleph, nesse momento tenho muito a parabenizar você. Você já está caminhando para o final do curso, mas eu tenho aqui algumas pontuações e questões a serem levantadas a você. Você propõe, ao final, a participação popular, não é isso? Como isso se daria, Aleph, em termos concretos aqui, para equalizar eventual contraste entre decisões internas e comunitárias? Você poderia me dizer isso? Perfeito, professor. Bom, à luz daquilo que preconiza o novo constitucionalismo latino-americano, a participação popular ela poderia se dar através do voto direto ou até mesmo através da instituição de determinados cidadãos que poderiam ser mobilizados quando ocorressem situações de conflito. Então, nesse caso, a participação direta poderia se dar através de referendos, através de plebiscitos, ou intervenções diretas nesses casos, uma vez que esses casos eles são raros, né, ou não são tão frequentes, entretanto, eles possuem um impacto social muito grande. Eu tenho uma outra pergunta, eu vou ser muito breve. O seu trabalho é rico em referências, né? Isso também é claríssimo, né? Mas eu queria saber qual é o seu marco teórico, assim eu fiquei um pouco curioso nesse sentido. Perfeito. Pensando naquilo que Perelman vai chamar, né, de duas concepções ou duas formas de estudar filosofia ou problemas filosóficos, nós teríamos o primado do método ou o primado do problema. Então, nesse trabalho especificamente, por isso que na metodologia estabelecemos uma perspectiva dialógica, eu utilizei o primado do problema, através do qual o problema ele é analisado sobre diferentes marcos teóricos. É claro que a percepção teórica principal utilizada aqui é a ideia de hierarquia entrelaçada de Douglas Hofstede, né, e a forma como ela é utilizada por outros pensadores. Contudo, não há um único marco teórico. Se pensarmos naquilo que seria, né, o primeiro marco teórico, seria o transconstitucionalismo de Marcelo Neves, porém, com o passar do tempo, né, eu deixei de lado o estudo apenas dele para poder receber contribuições de outros autores também. Perfeito, Alf. Meus parabéns, viu? Eu já passo a palavra novamente ao professor Chagas para dar sequência ao trabalho. Estou satisfeito. Ok, Armando, muitíssimo obrigado pelas considerações, pelos questionamentos. E pensando assim no nível de afastamento da pesquisa, eu passo então a palavra para Emanuel Alguri. Por favor, Emanuel. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. Gente, obrigado por me convidar para a banca. Eu adoro os trabalhos que tem esse casamento aí, né? Que aí já é um casamento intelectual entre os grupos de pesquisa de Hatch com o grupo de pesquisa de Chagas, né? A gente tem visto muito essa troca e eu acho que é uma troca muito rica, né? E eu tive a oportunidade de participar das bancas assim de estudantes que são, para mim, aqueles são um destaque no curso todo, né? Eu participei da banca de Romeu, agora participo da banca de Aleph, que são aqueles estudantes que nos tiram do lugar de conforto e nos colocam para fazer reflexões bem densas, profundas. E aí eu quero agradecer Chagas e Aleph pelo convite, né, e pela confiança, né, porque hoje em dia a gente colocar as pessoas para ler o nosso trabalho é um ato de, né, de doação e para mim eu fiquei muito feliz de ler, né? O trabalho de Aleph é um trabalho com uma potência absurda, né? A revisão bibliográfica que Aleph faz é uma bela revisão assim de todos os autores, né? Então, quando ele
ele divide o trabalho dele em blocos, né, para pensar a partir de autores em cada bloco, ao mesmo tempo que mostra toda a trajetória dele dentro da filosofia do direito no curso, né, mostra também um amadurecimento intelectual interessantíssimo, né? Acho que Aleph está pronto para fazer o que ele quiser aí, né? Se ele for seguir a carreira acadêmica, mestrado, tanto no Brasil quanto fora, e também os concursos, né? Porque o seu pensamento ele tem um frame muito interessante. Aleph, aí eu gostei muito do seu trabalho, me interessa o tema, e aí eu vou fazer algumas considerações, e eu vou dividir minhas considerações em dois blocos, né? Um bloco de forma e um bloco de conteúdo, assim, né? Não sendo cartesiano, você lá no final... E aí eu acho que de forma é isso, eu acho que você... no final, retorna uma discussão que, de repente, poderia estar no início, né? Que é uma discussão mais epistemológica, em que você traz lá a discussão do Perelman, mas aí você, para trazer o Perelman, acaba trazendo o Descartes, e aí eu acho que aquilo ali é um fundo que você poderia já trazer. Eu não estou falando para mudar a monografia está pronta, já adianto que, para mim, a sua nota é 10, se pudesse dar 12, eu daria 15, mas o fato é que aquela discussão, acho que é a discussão que antecede, né, a discussão epistemológica de como pensar o seu objeto. Mas aí eu não quero entrar em conteúdo, eu quero primeiro falar da forma. A sua discussão é muito rica para ter uma forma manualesca, como você apresenta, que agora eu moro no condomínio de casa, que as crianças brincam, parece uma vila, é um barato. E aí eu acho que a questão da forma... que você reproduz uma lógica nossa dos manuais jurídicos, de um título com um subtítulo e uma subseção do subtítulo, sem nada escrito entre um e outro, eu acho que perde em relação à qualidade do seu texto. Aquilo ali é do nosso campo jurídico, mas eu acho que o seu texto ele é um texto que é uma discussão constitucional, filosófica, que merece... uma análise, se precisa daquilo, né? Você tem os títulos, subtítulos, pode limpar um pouco aquele negócio ali quando você for publicar esse livro aí que você aprontou e que precisa de uns aparos para virar livro, né? Então, essa questão dos títulos e subtítulos, depois dê uma olhada. Uma coisa também, assim, de forma, Aleph, que você usa o sistema de citação de nota de rodapé, mas de vez em quando na nota de rodapé você lança um autor-data, né? Então, na forma, quando é autor-data, quando é nota de rodapé, é nota de rodapé. Eu acho que também merece uma limpeza nas suas notas de rodapé ali, que são citações, não direta, que são referência que eu estou falando, tá? Porque você misturou os dois sistemas. Eu gosto de autor-data no corpo do texto. Eu sei que o jurídico, o texto de manual, os artigos de filosofia do direito acabam colocando referência bibliográfica na nota de rodapé. Eu não gosto, porque você tem que ir na nota de rodapé para ver quem é que está falando, com quem você está dialogando. Eu prefiro que venha no corpo do texto, mas isso eu tenho certeza que foi uma decisão política sua e de seu orientador, não vou me meter nisso. Mas já que é nota de rodapé, bota tudo nota de rodapé, id, bid, aquele negócio que você bota lá para dizer que é o mesmo texto, né? Então, cuidado, porque é muito bom para ter esses probleminhas. Fazer uma bela revisão de digitação, né? Que tem umas besteirinhas, muito poucas, você escreve melhor do que eu, muito, agora, a gente sempre relendo encontra coisa no meio do texto, né? Então, faça uma releitura, porque tem coisinha ali, nas suas considerações finais, inclusive, tem mais coisas, né? Vale a pena dar uma olhada. Outra coisa também de forma, Aleph, subtítulo no final da página com a seção começando depois, na página seguinte. Joga para frente, já começa na página seguinte, para não quebrar. E também o fim de seção com uma figura lá na página 64. Tá? Então, dê uma olhada nisso para poder... você bota um parágrafo ali depois explicando a figura, porque a figura não fala sozinha, né?
A figura ela só fala com análise desse autor qualificado e importante que você está se mostrando aí para a gente. Bom, agora vamos lá para o conteúdo, né? O conteúdo eu entendi, né? O professor Armando problematizou a questão do marco, mas você faz uma bricolagem, né? Você trabalha com vários autores, em cada capítulo você apresenta um autor. E aí tem um problema de fundo, né? Porque, por exemplo, o autor, que é o Luhmann, que trabalha a partir do Maturana e do Varela, ele parte para pensar sistema a partir da biologia, né? E o Hofstede, ele vai partir para pensar a sua análise, a sua filosofia da física, né? E aí, quando você junta os dois, tem umas questões ali que me parece que ficam patinando, né? E aí eu não sei se é o caso, não é o caso de tirar nada, mas é o caso de mediar mais. E você media muito bem com o Marcelo Neves ali. Você bota o Marcelo Neves para fazer o diálogo dos autores e ficou muito interessante. Mas é uma questão importante para se pensar, né? Quando a gente junta autores que estão em campos semânticos, epistêmicos diferentes, esses autores, às vezes, eles podem desdizer o que o outro fala, né? E aí a gente tem que trabalhar. E aí, nesse sentido, Aleph, eu acho que em todo final de capítulo, eu senti falta disso, de uma amarração do capítulo, né? Os capítulos, eles terminam assim, no seco. Eu acho que ali uma página, 2 páginas, resgatando e fechando o seu argumento e apontando para o próximo capítulo, faria uma ponte que seria fantástica. E você tem ferramenta intelectual para isso, né? Então, é uma questão para você olhar. Por exemplo, eu tenho, na minha tese, eu coloco ali no final do capítulo, eu boto 3 asterísticos e amarro o capítulo, né? Tento amarrar, né? Para poder dizer o que eu disse aqui, o que eu quis dizer, né? Da onde é que essa discussão garante a construção do meu objeto e chegar aos resultados que eu espero chegar. Então, isso é uma questão conteúdo e forma, né? Eu adorei você trazer lá o novo constitucionalismo latino-americano e trabalhar ele também com o multiculturalismo, com a ideia do Boaventura de Souza Santos e as epistemologias do Sul. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que acionar essa discussão, né? Agora, essa discussão, quando a gente coloca ela lado a lado com os outros autores, e aí eu acho que você foi muito tímido, eu acho que poderia ter feito esse enfrentamento maior, né, dessa crítica que o Boaventura de Souza Santos faz a um certo formalismo. Eu acho que você poderia ter mexido mais com aquilo, né? E aí, nesse sentido, pensar se no seu mestrado você pode mergulhar mais numa filosofia latino-americana, porque eu penso que é o passo que está faltando. Eu não me desculpa o Chagas, que eu sei que é o pesquisador, o estudioso do Perelman, mas eu acho que a sua saída lá pelo Perelman não é a boa saída para esse problema que você está colocando. Eu acho que a América Latina agora ela aponta, e o Chagas também vem estudando isso já, ela aponta para elementos de uma reflexão plurinacional, pan-nacional, de uma democracia ampliada latino-americana, pensando a partir da posição decolonial, que você aponta, dá uma pincelada, eu falei, porra, agora vai. Aí você volta para uma Europa, para uns Estados Unidos, que estão discutindo uma outra relação de poder, né? Então, tentar ver se a gente volta para essa América Latina. Eu estou cada vez mais lendo Acosta, lendo os autores latino-americanos aqui para poder pensar, lendo o nosso... Acabei de receber 2 livros, né, do Krenak, do Ailton Krenak, né, pensando essa nossa epistemologia brasileira e a própria discussão também sobre raça, que ela se coloca, e raça e colonialidade. Eu acho que podem te dar uma boa saída ali. Bom, eu adorei o capítulo 1, foi uma alegria ler esse capítulo 1. No capítulo 2,
você traz algumas questões assim que eu acho que, por exemplo, na página 38, você fala de hierarquias clássicas, né? O que são hierarquias clássicas? No texto acadêmico, quando a gente fala assim, as hierarquias clássicas, coloca ali entre parênteses 3 autores que discutem hierarquias clássicas, né? Bota uma nota de rodapé, o que você quer dizer por hierarquias clássicas? São pontuais considerações para o seu texto ganhar mais densidade, que já tem muito, né? E a outra é a ideia de uma sociedade mundial uniforme, que vem no capítulo 2 também. A gente está vendo cada vez mais, e aí você fala um parágrafo sobre a pandemia, né, que é a OMS, mas a gente vem num movimento que mas é também o seu contrário, né? É uma mundialização intensa, né, de pensar os direitos a partir do mundo inteiro, mas é também um momento em que cada vez mais os países estão com posições nacionalistas extremas, inclusive, e a gente está vendo aqui, hoje, com a ascensão desse governo proto-fascista que a gente tem no Brasil, uma tentativa de romper com o multilateralismo para pensar a partir de pactos bilaterais, né? E viram que não deu certo, né? Porque aí o cara lá perde a eleição, acaba a estratégia de hegemonia do governo. Né? Então, a gente tem isso, mas também não tem isso. Né? Então, é para você pensar, existe esse caminhar para uma sociedade mundial uniforme, né? E aí, vendo isso, eu lembrei de um texto do Habermas, que foi traduzido em 2012, e virou um livro com 2 partes. A segunda parte é a entrevista dele, que é sobre a Constituição da Europa, né, que o Habermas também ali nos idos de 2008, 2009, a partir da criação do Tratado de Lisboa, que procurava colocar os direitos humanos como uma base para reflexão sobre o que é um direito internacional transnacional, pelo menos no âmbito da comunidade europeia, falava em uma democracia cosmopolita. Né? E aí eu acho que é um bom texto para você depois olhar e pensar a partir dele. Esse texto me marcou muito, ele caiu em alguma prova que eu fiz de doutorado, não sei quando, ainda quando ele estava publicado só em Portugal. Aí em 2012 ele traduziu para o português brasileiro e eu acabei comprando ele. E é um bom livro, baratinho, é baratinho. Não é livro caro, não, porque é da Unesp, né? Então, dê uma olhadinha lá, é um bom livro. E aí é isso, a minha última questão, assim, sobre essa reflexão que junta, de um lado, o Luhmann, e de outro, essa ideia de uma democracia compartilhada, num mundialismo avançando. Cadê o Habermas nesse debate? Autor importante. Né? Já que você fez bricolagem, né, eu acho que o seu próximo passo é brigar com o Habermas ali, discutir pelo menos com ele, né, no mestrado. Né? Eu gostei muito, a sua leitura do Luhmann é sensacional, adorei os quadros, as figuras que você traz do Luhmann, por isso que eu quero que você leia o Habermas, que é um autor que eu leio também, para ver se você me manda esses quadros do Habermas também, para eu poder dar aula de introdução. Né? Aí adorei o capítulo do transconstitucionalismo, essa conversa eu acho muito legal. Vocês têm trazido ela em alguns monólogos, já falar de dissertação, né? A partir do Neves, né? Do Canotilho, e o Marcelo Neves, que traz essa contribuição do grupo do Rates, que eu adoro ler esse trabalho de vocês, né? E aí eu queria perguntar um negócio, cara. Quando você fala de entrelaçamento das ordens jurídicas e você resgata a figura de um povo, né? Como aquela unidade, como é que se chama? O nível inviolável, né? Você traz o povo como nível inviolável. Mas povo é uma categoria construída, né? E ela é construída a partir da historicidade dos povos, né? E aí, que povo é esse? Porque o Negri vai falar de multidão. O Negri vai falar, o poder constituinte ele se dá a partir da ação da multidão. Né? E aí você traz esse povo, um povo
numa perspectiva de Estado liberal, né? E aí você está falando de um povo transnacional, que seria a unidade básica da validação desse direito, né? Porque ele chega lá em cima, ele chega num topo, nesse sistema circular e autorreferenciado, ele retorna para a base, e essa base é esse poder constituinte desse povo. Como pensar isso num momento, e aí para a sua saída aí da sua apresentação, né, dessa coisa meio plebiscitária, de uma democracia plebiscitária, olha o problema aí, ó. Hoje em dia, no Brasil, se você fizer um plebiscito pela pena de morte, ela é aprovada, né? E como é que a gente vai pensar uma sociedade que a gente até outro tempo estava ali numa perspectiva bobiana, né, de Norberto Bobbio, de que a gente vem avançando, ganhando direitos, evoluindo quase, né? Que é uma palavra horrorosa, né? Para quem é da Europa ainda, que colonizou e matou gente pra caramba. Mas, de repente, agora, a sua saída, Aleph, ela me preocupou nesse sentido. Aí eu vou começar a partir lá para o fim, né? E também para a coisa de colocar o Perelman, porque o Perelman, ele me parece que ele pode apontar para o bem, para uma reflexão importantíssima de uma percepção do que se produz como justiça a partir do auditório, mas também aponta para um formalismo que pode também ser o contrário, né? Hoje eu estava vendo lá Hungria e Portugal, o jogo, né? Me esquentando aqui para essa banca, eu assisti o jogo da Eurocopa, Hungria e Portugal, o estádio lotado, todo mundo sem máscara no meio da pandemia, né? Então, que poder popular é esse, né? Que é essa unidade inviolável, e como é que é essa saída para essa democracia ampliada, internacional, desse constitucionalismo que você chama, como é que é? Esqueci o nome aqui, anotei, mas... Entrelaçada? Entrelaçada, né? Essa ideia de... cadê? Vamos aqui, não sei o que, entrelaçado, é isso aí mesmo. Como é que a gente vai pensar isso a partir desse momento, dessa quadra histórica que nós estamos vivendo, né? De um avanço, por mais que tenham perdido algumas eleições agora, né? De um avanço de uma mentalidade individualista, protofascista, que entende que qualquer avanço em termos de direitos humanos, direitos sociais, é um aprisionamento da possibilidade de exercício do liberalismo extremo, que é o que vai proporcionar igualdade material entre todos, né? Então, a minha questão para o seu trabalho é essa. Como é que a gente pode pensar hoje, né, dentro desse cenário, essa saída com esse povo aí, né? Com esse nosso povo que está enchendo estádio e que sai em motociata por aí, né? E se isso não pode construir um relativismo, né? Essa saída via Perelman, ela não constrói um relativismo que nega esse próprio desenvolvimento de um processo civilizatório, e aí que não precisa ser esse de cima para baixo colonial, mas que vem agora de reflexões decoloniais, antirracistas, feministas, a partir daqueles que outrora eram subalternizados, né? Como é que a gente pode pensar essa saída? Se essa galera não é o hegemon, e essa galera não é aquela que pode pautar uma reflexão totalizante, né? Uma reflexão que tome todos os corações, se a gente está flexibilizando até o uso de máscara durante uma pandemia, né? Então, meu questionamento, que eu acho que você nem precisaria responder agora, eu acho que metodologicamente a gente poderia ouvir o Rates, e aí depois você faria um bloco, né? Porque não são questões... Eu não coloquei 1000 questões, né? Eu coloquei uma questão, né? A minha uma questão é essa. São duas, né? Que povo é esse, né?
a gente não está idealizando o povo, né? Porque eu sou do tempo, eu, Rates, Chagas, Armando, que a gente tinha educação moral e cívica, né, na ditadura militar, que ficava dizendo para a gente o que era povo, né? O que era o povo brasileiro? Era a democracia racial, né? E agora a gente está aí discutindo, né, povos, né? A gente está assumindo que há conflito, né? Então, como é que o Hofstadter pode ajudar a gente com esse povo dele, como unidade inviolável, né? Não é melhor a gente voltar para a unidade inviolável atrasada da Constituição que o Luma propõe, né? Então, e a minha questão é essa. E esse construtivismo relativista que pode ser proporcionado pela visão perelmaniana de produção de justiça, isso não pode se voltar contra a gente? Eu tenho medo. Né? Aí eu tenho medo. Mas é isso, são questões caóticas. Você me fez pensar pra caramba, me fez voltar ao Habermas, olhei lá, agi comunicativo, e aí pego o Habermas depois para ler, que é maravilhoso também. Depois segura esse outro texto que eu te passei aí, é importante, e ele dialoga com o objeto da sua monografia. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nele. Mas é isso. Muito obrigado pelo convite. Desculpa que eu falei demais. Obrigado, Emanuel. Já que Emanuel inaugurou o rito aqui da questão de ordem no meio da banca, então eu vou acatar a proposta e passo, então, a palavra para Carlos Rates poder fazer as suas considerações. Depois, Aleph, você responde em bloco. Pode ser assim? Por favor, professor. Obrigado, professor Chagas. Boa tarde a todas e a todos. Parabenizar nosso diamante, Aleph Augusto, pela sua brilhante exposição e, indiscutivelmente, seu trabalho monográfico. Desejar boa tarde ao doutor Armando, é um prazer, doutor Armando, estar aqui, né, na banca, com o senhor, e o nosso Emanuel Auguri, que sempre nos apresenta uma análise de uma inteligência diferenciada, né? Emanuel, ele gosta de transformar amendoim no pé de moleque, uma noz numa torta de nozes, devido a essa formação transdisciplinar que ele tem. E o trabalho de Aleph realmente é empolgante, Emanuel. Por isso que você, com certeza, passaria aí muito mais tempo dialogando e fazendo perguntas. Mas, também serei breve, eu gostaria, nessa banca de Aleph, na verdade, de homenagear os alunos da nossa instituição. Porque a Aleph, ao escrever vou chamar de dissertação, não vou chamar de monografia, uma dissertação que ele está nos proporcionando, com 478 notas de rodapé, muito bem pesquisadas, muito bem colocadas, com a citação de mais de 120 obras. Não é que o trabalho dele tenha sido um trabalho elástico, alargado, porque foram apenas 119 folhas, mas 119 folhas de muita pesquisa, de anos de estudo, de um amadurecimento de semestre a semestre, e que nós, enquanto docentes que tivemos essa honra, né, de estar em sala de aula com Aleph, temos muito orgulho em relação ao seu trabalho. Por isso que eu acho que, professor Chagas, também é resultado de uma orientação, né, espetacular, proporcionada pelo senhor, e esse trabalho de Aleph, ele deveria, né, ser estimulado para ser lido por todos os alunos da nossa instituição. Por quê? Não é devido à grandiosidade do trabalho, mas sim a demonstração de que, com esforço, com dedicação, com zelo, durante anos, nós chegamos a esse produto, ao diamante, né, que é o trabalho de Aleph, né, que foi aí, agora, nos brindou com a exposição, que é peculiar de Aleph, né, ele que tem uma retórica treinada, né, que também não é de uma hora para outra, né, há anos a Aleph também ministra aulas, cursos, e a gente tem, então, né, esse casamento de uma escrita delineada, com requinte, né, e com uma oratória entusiasmante. Então, Aleph, dizer que é uma honra estar sendo convidado para participar de sua banca e ter sido seu professor.
É por isso que eu gostaria de fazer homenagem à senhora Maria da Conceição e o senhor José Augusto, que eu não sei se estão aí, né, nessa sala virtual, mas a seus pais, nós desejamos aí, né, parabéns à senhora, né, pelo brilhante filho, né, que tem. Nós nos inspiramos nos nossos alunos, nos nossos professores, Emanuel, Chagas sempre, mas essa vontade de estudar, de ser um bom profissional em relação aos nossos alunos, nós temos essa inspiração com vocês principalmente. Dizer que Aleph também ele é filho de Marcelo Neves, né, Chagas? Né? Desde que eu tenho Aleph em sala de aula, ele deve ser um dos maiores estudiosos de Marcelo Neves do Brasil, né? E não é por menos que ele teve essa audácia, né? Essa, na verdade, coragem, vamos dizer assim, né? Ele que vem a questionar e a discordar de forma contundente, fundamentada, das posições do maior constitucionalista do Brasil na atualidade, né, e também no direito comparado, que é Marcelo Neves, né? Marcelo Neves, que tem as obras que são as mais festejadas de autores nacionais pelo mundo, né? Mas o nosso Aleph, com essa inteligência refinada, diferenciada, ele questiona, contesta e nos proporciona aí um redimensionamento do estudo da interconstitucionalidade, do constitucionalismo multinível, do transconstitucionalismo, ele que está aí delineando uma nova tese dessa jurisdição entrelaçada, né? E nesse sentido, Aleph, aqui fica muito claro para a gente, professor Emanuel Guri, eu sempre chamo a atenção isso em sala, que todos nós somos internacionalistas. Nós temos que cultivar, né, essa abertura do bloco de constitucionalidade, como Aleph sempre fez nos semestres do nosso curso, de um diálogo constante com o direito comparado. Então, nós não podemos vir interpretar o texto constitucional, o doutor Armando não pode vir aplicar as normas relacionadas ao direito à saúde, desmerecendo as diretivas da OMS, né? Não pode um magistrado trabalhista fazer pouco caso em relação às orientações da OIT, e assim sucessivamente, né? Nós todos devemos levar o direito internacional, principalmente o direito internacional dos direitos humanos, muito a sério. Aleph, então, minha pergunta, na verdade, ela diz respeito à sua própria tese, né? Já que, como eu chamei a atenção, meu objetivo hoje foi, acima de tudo, homenageá-lo em nome de todos os alunos da nossa instituição. E a pergunta é a seguinte: como pode ser sustentada a sua tese de uma jurisdição entrelaçada se não também concebermos normas supraconstitucionais? Digo isso porque qual vai ser o fundamento de validade de decisões que venham a ser proferidas com base nesta jurisdição entrelaçada, já que você discorda da existência de um Tribunal Internacional de Direito Constitucional e que você também não acha possível uma Constituição supranacional regional? Então, seria exatamente o cerne da sua tese, porque sempre tento estimular isso, de que forma haverá a praticidade, de que forma os tribunais poderão aplicar o seu trabalho no dia a dia. Já que você admite que pode haver esse entrelaçamento, esse diálogo, mas não seria possível a existência de um sistema supraconstitucional, qual seria, então, o fundamento de validade de decisões proferidas com base na jurisdição entrelaçada a partir da teoria de Douglas Hofstede, que você veio a sustentar com brilhantismo, né? Então, nós teríamos outras questões aqui que anotei. Uma
questão, professor Chagas, professor Emanuel, o professor Emanuel, ele fez uma análise de vários pontos que eu não quero repetir aqui, mas eu achei que também o capítulo 5, o último capítulo, ele ficou fora do contexto, no sentido de não haver um entrelaçamento, um texto entrelaçado, invocando sua tese, né, com os demais capítulos. Somente na parte que você vai falar sobre o auditório universal e que você trata sobre a nova retórica, é que você faz realmente o retorno com o conteúdo dos outros quatro capítulos. É como o professor Emanuel colocou, né? Nos pareceria, num primeiro momento, que teria sido mais adequado, então, você falar sobre toda a ilação da retórica no início, porque no capítulo 5 ele ficou fora de contexto, né? É uma observação em relação à leitura do seu texto muito bem concatenado, só essa parte que eu achei que realmente a gente fica se aguardando, sim, o que é que isso tem a ver com o que já foi dito até agora, né, realmente, ou é apenas uma demonstração de cultura jurídica, de que você se apaixonou, né, e isso não é realmente, é difícil não vir a ocorrer quando se está aí com um orientador desse, professor Chagas, né, em relação aos temas que ele vem a propor. Então, são essas nossas considerações, dentre outras, que nós teríamos, Aleph. Mas, mais uma vez, eu posso dizer com franqueza, professor Chagas, desde 2003, né, que eu integro a UFES, foi a monografia mais densa que eu tive contato até o presente momento. É por isso que eu estou aqui denominando de dissertação, né? Dissertação, porque a Aleph é resultado de anos de leitura, né, para se chegar a um trabalho como esse. Então, aplaudo você de pé, Aleph, né? E vamos estar sempre ao seu lado para você alçar aí voos inimagináveis que você vai conseguir. Obrigado, professor. Aleph, fique confortável para fazer as considerações acerca das observações de Oguri e de Hatz, por favor. Ok, primeiramente queria agradecer, né, pelas considerações que foram tratadas. Com certeza irei analisar, levar em consideração aquilo que foi posto e, sem dúvidas nenhuma, os questionamentos e as análises que foram realizadas, elas engrandecem bastante as possibilidades de desenvolvimento dessa pesquisa. Realmente fiquei muito grato pelas observações. Em relação às duas perguntas do professor Oguri, sobre a questão do povo como sendo um nível inviolável, a noção seria basicamente no sentido de que é o povo que confere legitimidade para o direito constitucional e para o direito internacional. Mas eu compreendo a questão do professor relacionada à segunda questão, porque já foi questionado em uma outra apresentação na Universidade de Barcelona sobre essa questão, da legitimação democrática direta em um cenário de fascismo, entre outros. Mas o que foi ressaltado é que essa decisão do povo só ocorreria em caso de um tribunal constitucional ter decidido em favor de uma matéria e o tribunal internacional contra outra matéria. Então, se pensarmos, por exemplo, a situação da pena de morte, seria necessário que o STF entendesse, fosse favorável à pena de morte, ou que a Corte Interamericana de Direitos Humanos fosse favorável a essa pena de morte, o que, na prática, seria bastante difícil. A ideia seria em relação à indeterminação de interpretações de determinados direitos, onde havia o conflito entre essas duas instâncias. Então, aquilo que fosse analisado por esse povo, por esses jurisdicionados, já teria passado pelo crivo de um tribunal constitucional e de uma corte de direitos humanos. Então, por essa razão, não, a meu ver, não teria essa possibilidade de uma implementação de concepções contrárias aos direitos humanos fundamentais nessa perspectiva, mas é uma coisa que eu venho considerando e que, com certeza, eu vou me aprofundar mais para tentar desenvolvê-la de maneira mais adequada. Eu agradeço realmente
questionamento. Em relação à pergunta do professor Hatz sobre um sistema supranacional, não é que eu diga que não seria possível as perspectivas desenvolvidas pelo Pernice, pelo Canotilho ou pelo Marcelo Neves, de maneira nenhuma, né? São pensadores de envergadura teórica muito grande. A única questão é que eu penso que, diante das dificuldades apresentadas, poderíamos ter uma outra via, mas não uma rejeição completa daquilo que eles propõem. A ideia de uma jurisdição entrelaçada não implica de uma rejeição das cortes internacionais, supranacionais, pelo contrário, mas sim um reforço democrático dessas instâncias. Né? É basicamente dessa forma que eu analiso, mas realmente é uma pergunta pertinente para a qual eu vou me debruçar um pouco mais, de forma que isso fique mais claro, mais perceptível e também que possa dar conta de problemas dessa natureza. Eu realmente fico muito agradecido pelos questionamentos e pelas análises dos professores. Muito obrigado mesmo. Professores, satisfeitos? Eu queria falar mais uma vez. Eu queria também fazer festa para a Aleph. E aí queria fazer festa porque eu conheço a mãe de Aleph, né? E já encontrei algumas vezes aqui em Feira de Santana, e queria agradecer a Aleph pela dedicação mesmo, cara. Eu acho que você é um cara, é um vencedor, e assim, eu acho que a universidade é para trabalhar, e você é um dos frutos dessa Universidade Estadual de Feira de Santana, que nos traz um grande orgulho. Eu acho que seus pais têm que ter essa dimensão do que você é para a Universidade Estadual de Feira de Santana, para o curso de Direito, né? Da sua importância, da sua pesquisa, da sua dedicação. Aleph, quando eu dava aula de TGD 2, ele passava na frente da sala, ouvia qual era o assunto, se ele gostasse, ele entrava e participava da aula e fazia considerações. Agora, na aula de Direito e Movimentos Sociais, ele pegou um texto do Charles Tilly em espanhol para apresentar, e ele apresentou o texto como um sociólogo lendo Charles Tilly, numa densidade da reflexão dele que é fantástica. A monografia, a dissertação, de novo, ela traz textos em espanhol, em inglês, e ele vai lendo tudo com a possibilidade que ele tem de leitura de línguas estrangeiras, que a gente também lê também língua estrangeira tateando, e apresenta o conteúdo de uma forma magnífica, sensacional. Então, assim, para mim é uma grande alegria ter sido professor, ainda serei, né? Porque ainda tenho o 10º semestre, ainda vai ter que me aturar em seguridade. Então, para mim é uma grande alegria poder participar de uma universidade que tenha um grupo de pesquisa como o de Chagas, de Hatz, e que acolhe esses estudantes brilhantes e que tira eles do tédio, né? Colocando eles para ler coisa dura, densa, pesada, e que eles fazem reflexões brilhantes em cima desses trabalhos. Para mim, eu queria dizer isso aqui nessa banca, que isso fique gravado. Aleph, você é sensacional, você é uma figura que eu tenho uma grande admiração por você, e acho que você vai muito longe, você vai onde você quiser, né? Então, não deixa nada ficar no teu caminho, porque você é demais, velho. Você é um grande... E se mostra um coração grande, um cara afetuoso, um intelectual, né? Um profissional seríssimo, porque Armando também tem um apreço por você dentro do seu trabalho lá como estagiário. Então, parabéns para sua mãe que está do seu lado. Um beijo grande para ela e vamos nessa. O que você precisar de mim, você sabe que é só me mandar, que eu leio, eu corrijo. O que eu puder fazer, meu irmão, tamo junto, tá bom? Muito bem. Muito obrigado também, mestre. Eu só iria fazer uma consideração, eu esqueci, na verdade, sobre uma outra pergunta que o professor Hatz falou sobre a questão do capítulo 5. Eu acho bastante pertinente essa colocação, porque foi objeto de discussões com o orientador também sobre o deslocamento desse capítulo, porque
se a gente colocasse ele no começo também, a transição entre ele e o capítulo que segue relacionado à Constituição também seria um pouco complicada. Então, nós optamos por colocá-la nessa posição, mas é algo que eu devo melhorar ou buscar uma relação mais coesa para os próximos pontos, né? E eu agradeço as felicitações dos professores, as considerações. Saibam que se vocês estão aqui também nessa banca, é porque todos vocês têm um meu apreço imenso, né, pelos profissionais e professores que são. E demais considerações eu faço mais tarde. Pois bem, fazendo só as minhas considerações acerca do trabalho de Aleph, acerca da personalidade de Aleph, né, porque nós já estamos convivendo aí há algum tempo. O trabalho, ele precisou ser sumariamente reduzido, né, porque eu precisei fazer cortes bem incisivos, né, porque Aleph terminou fazendo uma pulverização insalubre, né, no que diz respeito à tentativa de construir um texto que tivesse unidade, mas que apontava em muitos sentidos. E isso foi um trabalho difícil, ele se chateou comigo algumas vezes, né, mas eu não me incomodo com a chateação dele, então ele está chateado e eu estou continuando a dizer que ele vai ter que modificar, né, a gente ignora e segue, né, cegamente aquilo que precisa ser feito. Então, ele tem esse cacuete de pesquisador, né, ele desde o princípio demonstrou interesse em fazer as suas investigações, as suas pesquisas, e precisou se adaptar a alguns vícios que são meus. Um deles, e aí já fazendo a defesa, Guri, no que diz respeito à utilização de notas de rodapé. Eu sou um viciado, né, em notas de rodapé. E considero necessária sempre que a gente faz esses cortes que eu mencionei agora. Então, muitas vezes ela escreveu um capítulo para algo que bastava uma nota de rodapé. Então, dizer, Aleph, vamos cortar isso aqui e vamos transformar essa observação numa nota de rodapé, onde você vai deixar claro para o seu leitor que não necessariamente será um estudante de direito ou um profissional da área, indicando onde ele pode fazer o aprofundamento acerca dessas questões. Então, eu chamo para mim essa responsabilidade porque eu considero extremamente, né, útil a construção de notas de rodapé, inclusive para demonstrar qual foi o percurso que você traçou para a construção daquele trabalho. Então, eu passei por isso, mas ao fim percebi que essa discussão não era pertinente dentro do meu texto, mas é relevante para o aprofundamento nessas questões, e eu preciso demonstrar para o meu leitor, não apenas para a minha banca, mas para futuros leitores do meu trabalho, onde isso pode ser aprofundado, caso seja do interesse desse leitor. Então, por isso eu sou tão insistente, né, no que diz respeito à construção desses trabalhos mais acadêmicos, no que diz respeito à utilização reiterada de notas de rodapé. Então, eu chamo para mim essa responsabilidade e a culpa, né, da utilização tão incisiva de notas de rodapé, que eu sei que não agrada muito. E nesse aspecto, inclusive, Manuel, eu digo o seguinte, eu sou exatamente o inverso do que você mencionou. Eu prefiro deixar o texto mais limpo, sem a referência autor-data no corpo texto, né, e deslocar, porque como eu tenho uma dificuldade enorme de concentração, então toda vez que eu vejo uma citação autor-data no corpo texto, eu sinto a necessidade de sair dali e verificar. E deixando a nota de rodapé, eu posso fazer isso em outro momento. Tá? Então, o Aleph, nesse sentido, ele foi vítima, né, da minha doença aí. Sobre a revisão, né, com observações. Aleph tem um problema com ele, que é o seguinte, ele entrega um texto para a gente faz um conjunto de observações, ele deixa o texto dele todo colorido, e eu penso que ele vai enxugar aquilo de alguma maneira, ele apresenta um novo texto com mais 10 referências. Né? Então, à medida que você entende que ele vai reduzir, ele amplia o texto. Então, chega um momento que você para de fazer observações no texto dele, porque, do contrário, o texto só vai crescer. Então, você indica 3 cortes e ele apresenta 10 acréscimos. Né? E lidar com o espírito arredio dele nesse aspecto é muito difícil. Né? Sobre a figura, sem um comentário posterior, aí é algo que a gente sempre fala. Né? Não há citação, não há inserção de elementos que não exijam, né, um complemento. Se você convida para a festa, né, você tem que dar um banquete. Né? E nesse aspecto eu concordo contigo no que diz respeito àquela figura que ficou solta lá. Mas já estava muito em cima.
talvez ele não tivesse mais tempo para poder fazer novas inserções e ele preferiu deixar daquele modo. Não obstante, no geral, os trabalhos que eu tenho acompanhado, né, aqui na universidade, são trabalhos que pecam por falta de fôlego. O caso de Aleph é exatamente o inverso, né, excesso de fôlego. Então, eles dizem, olha, incrementa isso aqui, porque ficou faltando uma ou outra observação. No caso de Aleph, não, corte, por favor, porque a gente precisa, né, conceder uma unidade para isso aqui. Então, fôlego realmente não lhe falta. E eu espero que realmente ele seja capaz de sopesar, né, as suas decisões em breve, né, e que siga, de fato, a vida acadêmica, porque ele tem muito potencial para isso. Né, mas, como vocês bem salientaram, né, uma escolha muito pessoal, muito particular, e que nós, de fato, torcemos para que ele leve isso adiante. No mais, agradecer a todos vocês, né, pelas contribuições, pelos comentários, né, comentários que eu sei que não estão surgindo agora, mas que vocês já conhecem o trabalho dele há algum tempo. Eu tive a felicidade de acompanhar por mais tempo que vocês, né, pelo fato de que ele já vem há algum bom tempo, né, participando dos encontros do grupo, sempre muito bem envolvido, embora, né, ele seja um homem, eu digo que ele é um homem de banco, né, um homem 30 horas, né, porque eu não sei como é que ele consegue tempo para lidar com tantas coisas, né, e sempre tentando implementar as suas ações de maneira mais qualificada possível. Bom, agora a gente tem aquele momento da indiscrição, né, que é o momento que a gente precisa sair daqui da sala e poder fazer considerações acerca da nota, né. Como sou obrigado a fazer isso, eu vou deixar um link aqui no chat, aí vocês, por favor, ao saírem daqui temporariamente, vocês ingressam aí para que a gente possa confabular e voltar para proferir uma nota final aqui para o trabalho de Aleph. Tá bom? Quando acabou foi, eu abri o WhatsApp, foi. Foi, aí tu esqueceu de tirar a tela. Aí eu falei, meu Deus, agora para me ele, como é que eu faço? Foi, e aí tiraram até print aqui, rapaz, o pessoal do fórum que tá aqui ouvindo, né, Brena, para variar, né? fazendo resenha, pessoal tirou o print da tela, mandou nos grupos aí. Voltar. Aleph, tá confortável para reconstruir o trabalho nos próximos 30 dias? Sim, com certeza. Pois bem, como já era esperado, a banca se reuniu aqui muito rapidamente, e eu vou ser muito breve também aqui, porque o professor Carlos Hatz tem outra banca que já está com atraso aqui de meia hora, tá? Mas estamos aqui apenas para reforçar algo que já era sabido por todos nós. Seu trabalho foi muito elogiado pela banca, tá? E os problemas que existem nele não são problemas que comprometam, tá? E também a sua apresentação foi muito boa, né? Compatível, inclusive, com a qualidade do seu trabalho. Então, geminando os dois elementos, você, né, obteve a nota já esperada, já antecipada por Manuel Auguri, né, que merece, tá, os 12, mas como não podemos aferir 12, nota 10 para você, e meus parabéns, né, pelo excelente trabalho que você desenvolveu. O Aleph, seguindo a doutrina alefiana da meta-norma, a gente criou o louvor do louvor em relação ao seu trabalho, viu? Parabéns, viu? Bom, siga em frente e estude mais depois, um pouco mais, que a gente precisa de você, de sua força, de sua produção, para a gente poder aprender sempre, viu? Parabéns sua família de novo. Viu? Eu que agradeço a todos vocês, né? Realmente é uma satisfação imensa ter vocês analisando esse trabalho, e com certeza pretendo reconstruir outros trabalhos também. Eu costumo dizer, né, foi muito difícil chegar até aqui, embora não tenha chegado a lugar nenhum ainda, mas só para reforçar algo que eu sempre falei, que eu falo também nas apresentações do trabalho, da minha família, de parte de mãe, eu fui a primeira pessoa a entrar no nível superior, né, e hoje é muito gratificante estar aqui diante de vocês, ouvir o que esses mestres disseram, e eu espero continuar em frente, né, nessa luta, nesse trabalho. Muito obrigado mesmo por todos vocês. Viu? Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 Um abraço aí para todos, viu? Boa tarde. Abraço, meu cara. Tudo de bom. Abraço. Espera aí, Aleph. Espera aí que eu tenho um recado para sua turma. Gente, é o seguinte, vocês têm outras bancas hoje, né? Eu acho que a galera vai estar no interesse de assistir as bancas
Então, eu acho que eu vou liberar vocês. Agora, amanhã eu tenho banca também. Eu queria, pelo menos, me despedir de vocês. Então, eu vou mandar uma mensagem aqui para a Aleph e a gente organiza aí uma despedida. Se bem que a aula da turma de Aleph é amanhã, né? Aí eu me despeço da turma de vocês amanhã. É que eu acho que eu vou liberar minha turma do 8º também. Tem tanta banca boa aí, os trabalhos estão muito bons. Mas é isso. Aleph, parabéns, meu caro. Você quebrou tudo. A gente falou ali, ó, que você é o louvor do louvor. Eu falei, ó, de louvor, a Aleph entende, meu amigo. Ai, ai. Eu que agradeço a vocês, realmente fantástico, fantástico. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Parabéns, Aleph. Valeu, velho, obrigado mesmo. Um abraço, Armando. Valeu, Guri. Um abração. Professor Chagas, parabéns também, viu? Opa, obrigado, muito obrigado pela participação, hein, mano? Valeu, Valeu. Você sabe que Manuel, pode igualmente. sempre que eu adoro essas bancas suas aí. Eu quero estar sempre. Esses outros aí que estão aí, ó. Vinícius, me chamem todas, que eu leio e trago questões.